Olá, seja bem-vindo à lição 14, que trata do capítulo 13 da santificação. Capítulo 13 da Confissão de Fé de Westminster, tratando sobre a santificação. Então, alguns assuntos que veremos neste capítulo. Primeiramente, o que é a santificação? Quais as diferenças entre justificação e a santificação? Quais as semelhanças entre a justificação e a santificação? Qual o papel do Espírito Santo na santificação e o papel do crente na santificação? E, por fim, qual é a verdadeira batalha espiritual que o crente trava em sua vida? Esses são alguns assuntos que nós abordaremos nessa lição. No parágrafo 1º, nós lemos: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado neles um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu espírito que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído, as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vejamos primeiramente o que é a santificação. Neste primeiro parágrafo encontramos a seguinte definição sobre a santificação. Ela é uma das bênçãos da justificação. Diz a Confissão de Fé: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu espírito que neles habita. Bem, a santificação ela ocorre somente naqueles que foram eficazmente chamados e regenerados. Ou seja, é uma bênção destinada somente para os eleitos salvos, somente. Jamais um não crente a terá. Ela, né, a santificação, é real e pessoal, é uma obra de Cristo no coração do eleito. Por meio da sua morte e ressurreição, quando se diz ali pela virtude da sua morte, ou seja, a virtude ali é o poder, pelo poder da sua morte e ressurreição, o poder que emana da morte e da ressurreição de Cristo, Cristo santifica com o seu poder aquele a quem ele recebeu como filho de Deus. A ação conjunta do Espírito Santo aplicando a palavra de Deus no coração do convertido e enchendo-lhe de poder para obedecê-la, são também os meios que Cristo usa para santificar os salvos. Por isso mesmo, também nós podemos afirmar que a santificação ela também é a libertação do poder do pecado. O que isso nos mostra? Ela é a libertação do poder do pecado. A Confissão de Fé diz o seguinte: o domínio de todo o corpo do pecado é destruído e as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe que o que a Confissão de Fé está dizendo aqui. Enquanto na justificação o crente ele é liberto da condenação do pecado ou da culpa do pecado, na santificação, depositando a sua fé exclusivamente em Cristo e fazendo uso dos meios de graça, no caso aqui são citados dois, né, que é a palavra e o Espírito Santo, a palavra de Deus, a leitura, estudo e o ouvir a pregação da palavra de Deus, né, e o Espírito Santo agindo no coração dele. Então o crente ele é liberto do poder do pecado. Aí eu convido você a rever a lição 10, né, o capítulo 9, quando trata do livre-arbítrio, falando ali sobre a condição do ser humano, né?
reveja aquela lição, vai te ajudar a entender aqui também o que essa lição aqui está dizendo, ok? A santificação é um processo no qual o crente coopera com o Espírito Santo para que o pecado seja mortificado e enfraquecido cada vez mais. Diz a confissão de fé aí, as suas várias concupiscências, né, desejos pecaminosos, sórdidos, são mais e mais enfraquecidos e mortificados desde que o crente faça uso do poder da palavra de Deus que o Espírito Santo aplica em seu coração. Então esses desejos pecaminosos são cada vez mais e mais enfraquecidos no crente e, em contrapartida, o crente é cada vez mais e mais vivificado e fortalecido em todas as graças salvadoras, como diz aí a confissão de fé. Observe que a santificação é a prática da verdadeira santidade. A verdadeira santidade é obra divina no coração da pessoa. Não somos nós que produzimos essa santidade em nossos corações, porém cabe a nós cultivá-la. Daí afirmarmos que ela é um processo no qual cooperamos com o Espírito Santo. Quando eu falei para você sobre a salvação, eu disse que ela é monergística, né? Ou seja, houve um monergismo, apenas um poder agiu para nos salvar. Esse poder é o poder de Deus. Agora, na santificação, não. Na santificação há um sinergismo, ou seja, o Espírito Santo atua em nós, nos santificando, e nós também devemos responder obedecendo a palavra de Deus. Então há um sinergismo, nós cooperamos com o Espírito Santo, respondendo com obediência e amor, que ele mesmo, inclusive, implantou em nosso coração. Nós voltaremos a esse ponto lá no terceiro parágrafo da lição de hoje, tá ok? Voltaremos com mais detalhes lá no terceiro parágrafo. O segundo parágrafo diz o seguinte: esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda subsiste em todas as partes dele restos da corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Vamos entender isso melhor. Muito do que é dito hoje em dia sobre batalha espiritual não passa de exagero, não passa de devaneio da cabeça de muitos, né? Aqui eu quero trabalhar com você nesse momento sobre a verdadeira batalha espiritual que acontece na vida do servo de Deus. A confissão de fé diz que a santificação ela é completa, mas ela é imperfeita. Em que sentido isso quer dizer? Como que algo pode ser completo, mas imperfeito, né? Vamos entender isso melhor. É claro que não estamos aqui dizendo que a obra de Deus na santificação dos eleitos ela é imperfeita ou falha. Da parte de Deus, toda a perfeição é inquestionável. Obviamente, quando se fala aqui dela ser imperfeita, se refere aos eleitos, à nossa natureza pecaminosa que ainda reside em nós. Ok? Da parte de Deus, a santificação é perfeita. Tudo que vem de Deus é perfeito. Da nossa parte, ela é imperfeita. A causa da nossa imperfeição ou da nossa santificação ser imperfeita é o nosso pecado. Tá ok? Então vamos lá. A confissão diz aí: esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda subsiste em todas as partes dele restos da corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne, né? A causa da nossa santificação ser imperfeita nesta vida diz respeito a algo dentro de nós, a saber, a nossa natureza pecaminosa que ainda permanece em nós, mesmo depois de termos nascido de novo. Um grave erro que cometemos neste sentido é o de pormos a culpa pelos nossos erros e pecados em algo externo e não em nossa natureza pecaminosa. É muito comum as pessoas porem a culpa no diabo, pôr a culpa nas circunstâncias, mas o pecado está em nós e não lá fora, né? Obviamente está lá fora, mas a causa de cometermos pecados é o nosso coração, né? É fato que Satanás sempre está
nos atacando com tentações, mas ele sempre se vale da nossa natureza pecaminosa para isso. Dificilmente Satanás nos ataca com algo que não lhe demos, que não lhe oferecemos, ou seja, a nossa pecaminosidade. O mundo também nos seduz, mas ele só nos seduz porque há em nós ainda essa natureza pecaminosa que precisa ser mortificada dia a dia por meio do poder do Espírito Santo e pela obediência à palavra de Deus. Os prazeres desse mundo, os vícios, bebidas alcoólicas, sexo, prestígio social, etc., apelam constantemente à nossa natureza pecaminosa e alimentá-la com essas coisas é muito fácil. Por esse motivo, Efésios 4, 22 a 24, ele é incisivo. Nós devemos nos despir do velho homem, que são os hábitos pecaminosos, versículo 22, passarmos por uma profunda transformação em nossa mentalidade, na forma como vemos as coisas, e passar a vê-las como as Escrituras as apresentam, versículo 23, e nos revestirmos do novo homem, ou seja, de hábitos bíblicos que reflitam a vontade de Deus, versículo 24. Os vários sentidos bíblicos da palavra carne também devem ser analisados aqui, né? Aqui fala da nossa guerra contra a carne do Espírito Santo contra a nossa carne, né? Vejamos aqui os vários sentidos do termo carne nas Escrituras. Às vezes ela se refere à carne como corpo físico, como na expressão carne e sangue. A fraqueza e a transitoriedade do ser humano também é descrito como carne. Figuradamente, o homem é comparado à erva que floresce e logo desvanece, como a neblina que com o calor do sol se dissipa. Carne também significa a nossa natureza pecaminosa, a natureza pecaminosa do homem. Essa natureza ainda está presente em nós. E é essa natureza pecaminosa aqui, é nesse sentido que carne é empregada aqui no texto. Essa natureza pecaminosa que nos leva ao pecado, que nos leva a cometer pecados que desagradam a Deus. Johannes Gerhardus Voss nos lembra que devemos tomar muito cuidado para não pensarmos que a nossa carne seja apenas uma parte da nossa natureza, como uma baixa natureza, né, uma natureza inferior, mas que devemos entendê-la como nossa total natureza corrompida pelo pecado. O pecado é, em princípio, um problema espiritual, mas que tem os seus efeitos devastadores a todo ser da pessoa, inclusive o nosso corpo, né? Gerhardus Voss é quem faz essa observação muito importante. Agora é importante também tomarmos cuidado com alguns erros teológicos relacionados à santificação. Por exemplo, no pentecostalismo, né, infelizmente no meio pentecostal e neopentecostal, é afirmado que por muitos que a justificação não está necessariamente associada à santificação e nem mesmo a acompanha. E por conta disso, os que assim pensam acabam por dividirem os crentes em dois grupos. Um grupo daqueles que foram apenas justificados e o outro grupo daqueles que foram justificados e santificados. Tal modo de compreender essas doutrinas desemboca no erro do perfeccionismo, que é a santificação, é um ato completo na vida da pessoa, ou seja, Cristo te salvou, você não peca mais. Não existe mais pecado. Se você mentiu para sua esposa, isso não é computado mais como pecado na sua vida, isso não é pecado. Assim eles dizem, né? O perfeccionismo diz isso. Você é perfeito. Não há mais nada a ser feito na sua vida. Não há mais nada a ser feito para que você seja mais salvo do que já é. Bem, em relação à salvação, até entendo, isso é verdade. Mas nós não podemos nos esquecer que nós também fomos salvos para viver uma vida de santidade. A salvação, ela acompanha, a santificação, ela acompanha a salvação. A santificação é a prova de que eu sou salvo. E a santificação é essa luta contra o pecado. O pecado ainda reside em mim, né? Outro erro teológico que deve ser evitado, aí no caso, é o do liberalismo teológico. O liberalismo teológico é errado do começo ao fim. Mas nesse sentido aqui, sobre a santificação, o liberalismo teológico
ele traz outra afirmação que ainda é bem complicada, né? No liberalismo teológico nós encontramos outro erro referente às doutrinas da santificação e justificação. Estes adotam a seguinte concepção, né? Por abandonarem a justificação, né, os liberais teológicos, os teólogos liberais, eles não creem na doutrina da justificação. Então, por abandonarem essa doutrina, eles tentam cultivar uma santificação de forma isolada, né? Ou seja, eles ensinam nada sobre a justificação, porque para eles o pecado não é como o que a Bíblia descreve. Com a sua pregação sobre a edificação do caráter, eles tentam fazer o ser humano alguém melhor por seus próprios esforços, sem depender da graça de Deus. Eles dizem o seguinte: não existe esse negócio de justificação, não existe esse negócio de perdão de pecados, mas você tem que cada dia ser uma pessoa melhor. Então você vai se esforçar para ser alguém melhor. E isso é o equivalente à santificação, ou seja, Deus está totalmente fora do processo. Você pode ser alguém melhor por seus próprios méritos, por seus próprios esforços. A pergunta é: para que eu preciso de um Salvador, então? Não é? O erro deles é muito pior do que o dos pentecostais, né? Outro erro que não está ligado a algum grupo, mas é possível ser cometido até mesmo por nós, por crentes sinceros, é o de confundirmos a justificação com a santificação. Ainda que elas sejam inseparáveis uma da outra, elas são bênçãos distintas, né? Cada qual tem a sua característica, cada qual tem a sua função, embora elas caminham juntas. A certeza de termos sido justificados por Deus deve nos impulsionar a buscarmos um viver de acordo com a santificação, ou seja, num constante crescimento. Em 2 Pedro 1, 3 a 11, o apóstolo Pedro nos mostra que devemos, com toda a diligência, empenho, dedicação e urgência, associarmos os seguintes elementos em nossa vida: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E estas coisas existindo e aumentando em nossa vida, impedirão que sejamos infrutíferos nas coisas de Deus e revelarão que somos de fato filhos de Deus. Então, aí Pedro conclui da seguinte forma, no versículo 10: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe então que a santificação, ela é um processo no qual eu coopero com o Espírito Santo e eu devo ser diligente nesse processo. Eu devo ser empenhado nesse processo, em obedecer a palavra de Deus. A justificação e a santificação são inseparáveis. Nós não podemos esquecer disso. Elas são inseparáveis. O eleito é tanto é salvo para receber o perdão de seus pecados, a justificação, quanto para andar de modo digno do chamado de Deus em sua vida. Isso é a santificação. Não se pode separar essas duas graças que Deus concede ao eleito. Uma está totalmente ligada à outra. Veja o que diz, o que está escrito nas passagens, na passagem a seguir, né? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 1 Coríntios 1,30. Também, neste versículo, a palavra justiça quer dizer justificação. E assim podemos ver que as duas estão juntas e inseparáveis na vida do crente. Outro versículo: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 22. Sermos libertos do pecado
é o mesmo que sermos justificados. E sermos transformados em servos de Deus aponta para a santificação que vem com os seus frutos. Então, as Escrituras são claras em nos mostrar que a justificação e a santificação são inseparáveis. O terceiro e último parágrafo dessa lição diz assim: nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que restam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada vence. E assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. Quero apresentar para você aqui algumas verdades que nos confortam. A primeira delas é a paz em meio ao conflito. A vida cristã é marcada pela paz que Cristo nos dá. Contudo, pelo fato de Ele ter nos vivificado, deu-nos também a condição de percebermos a terrível luta em que nos encontramos, a saber, a luta pela santidade. Por isso mesmo, a vida do crente também é marcada pela constante luta contra o pecado. Em Romanos 7, de 7 a 25, o apóstolo Paulo descreve a terrível luta em que se encontra o servo de Deus, quando de um lado está a sua natureza pecaminosa clamando para deleitar-se no pecado, do outro lado, o seu coração convertido, regenerado, buscando as coisas de Deus. Não se trata de uma dupla personalidade, como afirma a psicanálise ou a psicologia. Trata-se, sim, de lidar com as limitações desse corpo caído e da vontade do próprio coração. Agora, o novo coração regenerado, que quer fazer a vontade de Deus. Então, é essa luta entre o querer fazer a vontade da carne, do meu corpo corrompido pelo pecado, e a vontade de agradar a Deus. Um exemplo bem simples, só para você entender melhor, você trabalhou a semana inteira, levantou cedo todo dia, foi dormir tarde, você está arrebentado, cansado, almejando o domingo para você poder dormir um pouco mais. De repente chega o domingo, o despertador toca e você acorda e vê que está na hora de se levantar para ir para a escola dominical ou para o culto, né? De repente algumas igrejas têm um culto de manhã. Seu coração quer estar ali na igreja, louvando a Deus, estudando a palavra com seus irmãos, mas o seu corpo clama pelo aconchego da sua cama, você quer descansar. Você sabe que este é o dia do Senhor e sabe que esse dia não lhe pertence, esse dia pertence a Deus e você tem que consagrá-lo ao Senhor. E você não deve usá-lo para o seu deleite pessoal, deve usá-lo para a glória do Senhor. Pronto, o conflito está armado. Aqueles que não têm esses conflitos entre obedecer ou desobedecer a Deus e fazer a sua própria vontade, certamente esses não são convertidos ainda. E mesmo crentes verdadeiros que pouco enfrentam essas lutas, esses conflitos em seus corações, eles deveriam examinar a si mesmos constantemente para não suceder que tenham esfriado espiritualmente. Você leia 2 Coríntios 13, 5. Um dos maiores problemas dos crentes hoje em dia é que eles cuidam mais da sua vida social do que da sua vida espiritual. Eles estão mais preocupados com o lazer do que em ter todo o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus e na comunhão com os irmãos. Já aqueles crentes que experimentam intensas lutas e conflitos em seus corações em relação ao pecado não devem ficar desanimados e nem mesmo frustrados. Esses conflitos mostram que tais crentes estão na trilha certa rumo à glorificação. Vale lembrar que o Espírito Santo nos diz em Hebreus 12, 4, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Por isso mesmo, nós temos à nossa disposição recursos que Deus nos dá. Esses recursos são as disciplinas espirituais, as quais são o segredo da nossa vitória. Jesus Cristo deixou-nos disciplinas espirituais que não podemos negligenciá-las se quisermos progredir na santificação. Eis algumas delas. Por exemplo, a oração. Muitos crentes usam a desculpa de que a carne é fraca
para justificarem seus pecados. Contudo, quando o Senhor Jesus disse que a carne é fraca, ele o disse em relação à oração. Veja Mateus 26:41. De fato, todo crente tem dificuldade para orar na intensidade e frequência com que deveria fazer. Mas quanto mais orarmos, mais oraremos. Quanto menos orarmos, menos oraremos. Óbvio, né? Mas é a verdade. Quanto mais nós exercitamos a prática da oração, mais teremos prazer em orar, né? Quando o Senhor Jesus fala, a carne é fraca, ele não está falando ali em questão do pecado, ele está falando em relação à oração. A carne é fraca para orar, por isso que o nosso espírito sempre tem que estar atento. Outro meio de graça que Deus nos dá é o congregar. Lá em Hebreus 10, 24 e 25, nós lemos que o Espírito Santo nos mostra que devemos considerar nossos irmãos, termos apreço pelos nossos irmãos. Isto é, devemos tê-los em alta estima, pois assim nos estimularemos ao amor e às boas obras. Mas como faremos isso? Valorizando a comunhão e não deixando de nos congregar com os irmãos. Quando preferimos o lazer, o prazer ou qualquer outro compromisso que não a comunhão com os amados irmãos, estamos desconsiderando-os, dando menos valor ao corpo de Cristo e, consequentemente, ao próprio Cristo, que é o cabeça. Nós estamos dando menos valor do que deveríamos dar e estamos dando mais valor às coisas do mundo. Nada pode ser mais desestimulante para uma igreja do que crentes relaxados e sem compromisso com o culto do Senhor. É desestimulante. Outro meio de graça, outra disciplina espiritual que Deus nos concede é ler, estudar e praticar a palavra. A palavra, né, o Espírito Santo, ele opera em nosso coração, retirando as impurezas, isto é, ele faz isso por meio da palavra de Deus. Quer tenhamos contato diário com ela por meio do culto doméstico e devocionais, ou quando nos reunimos como igreja para ouvir a palavra de Deus, somos por ela purificados. O Senhor Jesus disse na sua oração sacerdotal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós não podemos jamais deixar-nos enganar pela natureza pecaminosa, né? Nenhuma obra nossa, por melhor que seja, é justa o suficiente para nos salvar diante de Deus. Todas elas são imundas e feitas, mesmo sendo feitas com boas intenções. E aí, por último, nós temos os sacramentos, que são a ceia e o batismo. Nós não podemos nos descuidar da mesa do Senhor, a ceia. Essa nós fazemos com mais frequência. E o sacramento do batismo, obviamente, em nós fazemos uma vez só na vida, né? Mas nós não podemos nos descuidar do batismo. Nós teremos uma lição especificamente sobre o batismo mais à frente, então não vou me deter aqui. Mas esses são os meios de graça que Deus nos concede, pelos quais nós crescemos e nós crescemos em santificação. Meio de graça não é um meio de salvação, é meio de santificação. Guarde isso. Concluindo a nossa lição, destaco aqui o papel da lei na santificação. Quando eu falo lei, eu estou falando aqui não só dos 10 mandamentos, mas de toda a vontade de Deus revelada e registrada nas Escrituras. A lei, os 10 mandamentos, eles são o resumo de toda a lei, de toda a vontade de Deus para nós. Ok? Mas vamos lá, pensando lá nos 10 mandamentos. A lei, disse Lutero, é como uma vara que Deus usa previamente para levar-nos a Cristo, mas depois a usamos como uma bengala a ajudar-nos a caminhar na vida cristã. A lei não nos salva, mas a lei nos santifica. Obedecer à lei de Deus não nos salva, mas ela nos santifica. Quem nos salva é Cristo Jesus, por meio da sua obediência à lei de Deus.
Nós somos incapazes, mesmo tendo sido capacitados pelo Espírito Santo, mas por causa da velha natureza que ainda reside em nós, somos incapazes de obedecer plenamente à lei de Deus o tempo todo. Então, nós precisamos da obediência de Jesus. Ele é quem conquistou para nós a salvação. Mas uma vez que ele nos salvou, ele agora usa a lei para nos dar um modo de vida no qual nós somos santificados e permanecemos em santificação diante de Deus. Ok? Outra verdade que eu destaco aqui é a vitória sobre o pecado só é possível para quem nasceu de novo, é capacitado pelo Espírito Santo e é obediente à palavra de Deus. É impossível um não crente conseguir obedecer à palavra de Deus. É impossível para alguém que não nasceu de novo e não foi capacitado pelo Espírito Santo obedecer à palavra de Deus. Ele nem quer, ele nem tem essa vontade. Mas aquele que nasceu de novo, ele tem vontade de obedecer à palavra de Deus. Ele quer obedecer à palavra de Deus, ainda que muitas vezes barre com a sua velha natureza, atrapalhando-o e desviando-o desse propósito. Mas lembre-se, você nasceu de novo, você tem tudo o que você precisa para fazer a vontade de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em seu coração. O Espírito Santo ele não visita o seu coração, ele habita em seu coração. O Espírito Santo ele usa a palavra de Deus, essa palavra com a qual Deus criou todo o universo, é a mesma palavra que ele usa para santificar a sua vida. Então nós temos tudo isso ao nosso dispor. Nós podemos vencer o pecado para a glória de Deus. Bem, chegando aí ao final da nossa lição, não se esqueça de memorizar as perguntas que estão propostas para você, as perguntas do Catecismo Maior. Então, a primeira das perguntas a memorizar aí é a pergunta 64. Que é a igreja invisível? O que é a igreja invisível? O que ela é? Pergunta 65. Quais são os benefícios especiais que gozam por Cristo os membros da igreja visível? 66. Qual a união que os eleitos têm com Cristo? 67. Que é vocação eficaz? Nós já vimos isso, né? Você vê como que os símbolos de fé, o catecismo e a confissão de fé, como que eles se entrelaçam, né? Os eleitos, a pergunta 68. Os eleitos são os únicos eficazmente chamados? Então, perguntas que nós já estudamos, né? Verdades que nós já vimos, mas que você deve memorizar e acompanhar aí enquanto estuda também a confissão de fé, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você tiver qualquer dúvida, estou à sua disposição. Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, memorize aí as perguntas, faça as atividades da apostila. Se você não está fazendo as atividades da apostila, é bom você fazer. Ela é um reforço para as aulas que você está tendo aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima lição, permitindo Deus.